Como trabalhar a espiritualidade no ambiente paroquial? Este é o tema que nós vamos abordar aqui hoje em mais um episódio do nosso podcast. E o nosso convidado da vez é o Padre Humberto de Carvalho. Ele que é pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Jardim São Paulo, um dos autores da Editora Paulus, é mestre em educação, especialista em catequese, espiritualidade e liturgia, graduado em filosofia, pedagogia e teologia, e é também coordenador dos cursos de pós-graduação em catequese e espiritualidade da Unisal. Seja muito bem-vindo, Padre Humberto, que alegria receber você aqui. A mim também é uma alegria imensa estar no meio de vocês, esse povo tão querido e amado que sabe evangelizar de forma moderna e de forma eficaz. Padre, vamos falar um pouquinho, nessa nossa conversa sobre espiritualidade. Primeiramente, como seria essa espiritualidade trabalhada nas nossas paróquias hoje em dia? Sim. Então vamos lá. Vamos definir um pouquinho o que seja espiritualidade. E particularmente aqui, a espiritualidade direcionada para a secretária e o secretário paroquial, porque esse é o nosso assunto em foco. Então, algumas considerações importantes a respeito da espiritualidade, Michele. A espiritualidade cristã pode ser definida, ainda que limitadamente, pela capacidade de cada cristão viver em profundidade sua vida diária em sintonia com Deus. A espiritualidade é a presença de Deus em nossa vida. A espiritualidade está no nosso modo de ser, viver, falar e agir. A espiritualidade é um estilo de vida. A espiritualidade, Michele, e todas as secretárias e os secretários e todos os que estiverem nos ouvindo, é o jeito acolhedor, samaritano e misericordioso com que a secretária e o secretário atende alguém quando chega ao balcão paroquial. A espiritualidade, esse jeito acolhedor, é o modo como você, Michele, me tratou quando primeira vez me ligou, ou depois com mensagem pelo WhatsApp, e aqui no evento me acolheu e me acolheu a tantos. Este jeito acolhedor, esta presença de Deus de forma concreta. Mais um pouquinho sobre espiritualidade, que é muito interessante. A palavra espiritualidade está na expressão latina spiritus, isto é, no substantivo espírito, ou no verbo soprar, em latim spirare. No judaísmo, utiliza-se o termo ruá, que significa respiração, vento, tudo o que se relaciona com a vida. Na concepção hebraica, a espiritualidade não faz oposição à matéria, ou seja, algo tão somente espiritual, reservado da alma. Não, da alma, do corpo, da vida inteira. Espiritualidade é a ação de Deus na vida do seu povo, suscitando amor, força, coragem para viver a mensagem de Jesus Cristo, o Filho amado. Deus caminha no meio do seu povo. Ele está no meio de nós. Espiritualidade tem a ver com a vida. Mais um pouquinho, Michele. A espiritualidade é a ação de Deus e o sopro do Espírito que inspiram a vida do cristão, particularmente da secretária e do secretário paroquial, transformando-os de tal maneira
que se tornam pessoas animadas, motivadas, comprometidas e capacitadas para serem na comunidade paroquial sinais visíveis do amor misericordioso de Deus e, ao mesmo tempo, hóstias vivas em favor da comunidade paroquial. Que lindo! E, padre, qual que é a importância de trabalhar essa espiritualidade no ambiente do secretariado paroquial? A importância, Michele, de trabalhar a questão da espiritualidade no meio paroquial e particularmente para as secretárias, é porque às vezes nós temos a ideia de que o trabalho da secretária é tão somente burocrático e jurídico. Sem dúvida, essa é uma dimensão do trabalho de toda secretária, inclusive da secretária paroquial. Mas, por trabalhar numa comunidade paroquial, há necessidade desta vida espiritual. E como que os secretários eles podem buscar essa vida espiritual cada vez mais? As secretárias e os secretários devem buscar sempre esta espiritualidade. Primeiramente, vivendo na comunidade paroquial como discípulo e missionária. Por isso, uma secretária e um secretário, ao ser escolhido, tem de ser um membro da comunidade paroquial. Com todo respeito, mas em hipótese alguma, eu poderia escolher uma secretária, um secretário paroquial que não fosse cristão católico apostólico romano, né? Porque uma das maneiras, uma das dimensões que a secretária tem para viver, e o secretário também de viver a sua espiritualidade, vivendo na comunidade paroquial, participando dos sacramentos, vivendo intensamente e sendo testemunho da fé cristã católica apostólica romana. O senhor já teve alguma experiência, assim, de chegar numa secretaria paroquial e nem sempre o secretário ter, né, essa visão da fé católica? Eu já conheci, não vou dizer que quando fui a alguma paróquia encontrei uma secretária, um secretário que não tivesse uma vivência cristã autêntica, mas eu já ouvi sim de irmãos presbíteros dizendo que na seleção para a contratação de uma secretária apareceu alguém que não era de vida cristã católica apostólica romana. E aí imediatamente eu disse, olha, esse tem de ser um critério, por melhor que seja a sua competência, a sua capacidade, mas nós temos de ter alguém que viva a nossa experiência cristã católica apostólica romana. O secretário paroquial, ele também se coloca em um modelo de liderança, né? Vamos dizer assim. E quais que os cuidados que esse secretário tem que ter, né? Como ele tem que emanar essa espiritualidade? Tá bem. Então, querida Michele, e as secretárias e os secretários que estão ouvindo, me permitam apresentar aqui o que neste congresso pude abordar. É um livro que, juntamente com o Caio, acabamos de publicar, A Espiritualidade do Secretário e da Secretária Paroquial. Nesse livro, e foi o que eu tratei aqui no congresso, nós elaboramos 10 elementos constitutivos, ou se quiserem, 10 elementos fundamentais para a vivência da espiritualidade da secretária e do secretário paroquial. Vejam quais são. Primeiro, a acolhida. Segundo, escuta e diálogo. Terceiro, discrição e silêncio. Quarto, caridade e solidariedade. Quinto, serviço. Sexto, misericórdia e samaritanidade. Sétimo, alegria e otimismo. Oitavo, disponibilidade. Nono, organização. E décimo, diocesaneidade.
Você ou tantas outras e outros secretários podem estar me perguntando, mas por que só 10? Não poderia ser mais? Poderia ser 1.000, 10.000, 20.000, né? Mas o número 10 é um número legal. O número 10 é o número dos 10 mandamentos. Né? O número 10 hoje, na pedagogia ou na escola, quando você tirou, tirei nota 10. Ótimo, a melhor nota. Até então, o melhor jogador numa seleção era a camisa número 10, não é isso? Então, o 10 é um número, vamos dizer, significativo, simbólico para isso. Por isso, estes 10 elementos. Me chamou um pouco a atenção essa questão da misericórdia e samaritanidade. Tá bem. O senhor poderia explicar um pouquinho para a gente o que seria essa Podia informação? ser, com muito prazer. Mas permita-me, Michele, Sim. antes de falar da misericórdia e samaritanidade, falar do que é o número 1 Claro. da espiritualidade da secretária e do secretário, a acolhida. E vejam que coisas interessantes aqui abordamos. A acolhida, minha querida irmã Michele e todos os que estão nos assistindo, é uma das principais características das relações humanas. É a porta de entrada para que o encontro frutífero e saudável entre duas pessoas aconteça. Um gesto acolhedor por parte de quem recebe pode significar muito para quem é recebido. A primeira impressão no que diz respeito a uma relação está no gesto de acolhida. Tanto a simpatia quanto a antipatia são sinais dados à primeira mão no ato de acolher. Eu fui tão bem acolhido por você, não é verdade? Então, veja, logo de princípio, esta empatia criou-se, porque você me acolheu bem. Nesse ato primeiro do encontro, a pessoa que acolhe revela sua disposição positiva ou negativa para estabelecer uma relação com o outro. Por isso, a secretária e o secretário paroquial têm de agir, olha que interessante, como se fossem anjos que acolhem o próprio Deus na pessoa de cada paroquiano que chega na comunidade paroquial. Outra coisa, Michele, interessantíssima, isso é inspiração de Deus e do seu Santo Espírito. A secretária e o secretário paroquial devem agir como se fossem porteiros do céu. Olha, sendo como anjos que acolhem o próprio Deus, evidentemente serão porteiros e porteiras do céu. Não é importantíssimo isso? Muito. Sem dúvida nenhuma. É fácil? Não é fácil. Porque nem sempre chega-se no balcão paroquial pessoas, vamos dizer assim, agradáveis. A maioria é, mas às vezes chega uma pessoa com 1000 problemas e já chega brigando com a secretária, brigando com o padre, como toda a igreja. Como é que você vai ser acolhedor? Mas é a missão de todo cristão, sobretudo da secretária e do secretário paroquial. A gente estava falando, né, da misericórdia e samaritanidade. Pois bem, uma das atribuições mais expressivas que se pode fazer a Deus é sua misericórdia. A experiência religiosa de Israel, descrita nas Sagradas Escrituras, exalta a infinita misericórdia de Deus que se coloca sempre em atitude de acolhida e de perdão. A misericórdia não se confunde com perdão somente. Misericórdia se trata de uma atitude interior enraizada no coração. Ela não é um ato, mas é uma atitude.
É a experiência da misericórdia que caracteriza o caminho do povo de Deus no deserto. É a experiência da misericórdia que expressa de modo mais completa a missão dos profetas. É a experiência da misericórdia que possibilita um novo modo de viver proposto pela aliança sempre desejada por Deus. A misericórdia e a samaritanidade são aspectos fundamentais da fé cristã desde o seu início. Jesus é a mediação da misericórdia do Pai e sinal de sua presença samaritana no meio da sociedade. A igreja, compreendendo-se como lugar da salvação, tem de ser lugar samaritano. Por isso, estas duas riquezas têm de fazer parte da vida da secretária e do secretário. Muito bacana, padre. E se fosse para resumir, né? Eu sei que é um conceito muito amplo, mas se fosse para o senhor dar uma dica, assim, para o secretário que procura essa espiritualidade, qual é a última mensagem que o senhor deixaria? Minha querida irmã secretária, meu querido irmão secretário, a dica essencial para a vivência da espiritualidade, lembra-se quando eu defini a espiritualidade que está no nosso modo de ser, agir, falar, que é uma postura de vida? Então, a sua postura de vida deve ser pautada no seu jeito acolhedor de ser. A espiritualidade, hoje, o Papa Francisco tem falado tanto desta questão, que nós precisamos, como igreja, acolher, receber as pessoas, sobretudo de forma alegre e prazerosa. Então, não fique frustrada comigo, Michele, de novo volto na tecla. A maneira de viver essa espiritualidade está na acolhida, na simpatia, na ternura, na misericórdia. Porque você fazendo isso, você vai procurar buscar na própria comunidade paroquial, com o seu pároco, nos livros, nos congressos, né, nas riquezas que a igreja oferece para você viver a sua espiritualidade. Ótimo, padre. Muito feliz com a sua participação aqui, com essas lindas mensagens, né? Que os nossos secretários saiam mais inspirados desse nosso bate-papo e que, assim como o senhor tanto falou, né, sejam mais acolhedores para acolher aqueles que precisam da palavra de Deus. Assim seja. Padre, muito obrigada pela sua participação, por essa conversa. Agradeço muito. E você, nosso espectador que está nos acompanhando, fique ligado aqui no nosso canal, teremos mais conteúdos em breve. Até lá!